o Senhor colocou em meu coração Lucas, capítulo 11, versículo 9. Aleluia. Aliás, vamos começar em Lucas, capítulo 11, versículo 8 em diante. Amém? Se os irmãos quiserem me acompanhar na leitura, amém, estejam à vontade. Mas se não, então os irmãos ouçam a palavra do Senhor nessa hora. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Amém? Irmãos, essa palavra, ela vai falar conosco a respeito de perseverança na oração. E aqui no versículo 8, Jesus nos ensina, né, que a gente deve oportunar ao Senhor. O que é oportunar ao Senhor? É insistir, bater na porta dele mesmo, clamar, pedir misericórdia, né? Falar com ele as nossas necessidades. E aqui no versículo 9 diz ainda, e eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque na oração, irmãos, nós temos que pedir ao Senhor. Não importa o que é que você e eu estamos colocando diante do Senhor. O Senhor, ele se agrada em pedirmos a ele aquilo que está de acordo à vontade dele. E tudo aquilo que pedimos à oração, crendo, vamos receber, se tiver de acordo com a palavra do Senhor. Porque o nosso Deus, ele cumpre aquilo que a palavra diz. Ele está, aleluia, em concordância conosco se pedirmos alguma coisa que esteja em conformidade com a palavra do Senhor. Por isso a palavra do Senhor vai dizer, pedi e não recebeste, porque pedis maus, para buscar coisas em seus próprios deleites. Essa palavra me fala muito ao coração, porque muitas vezes nós pedimos ao Senhor e não recebemos. E o Senhor vai dizer por que não recebemos. Porque nós pedimos mal, não sabemos pedir ao Senhor. E o tipo de oração que eu tenho aprendido muito com Deus, e Deus tem respondido muito às minhas orações, irmãos, é que Ele agrada de um coração sincero. Quando pedimos realmente com sinceridade e está de acordo com a palavra dele, ele nos responde. Ele envia os teus anjos, ele dá ordem aos anjos dele para trabalhar no mundo espiritual ao nosso favor. E é por isso que lá em Daniel, nós vemos a batalha espiritual que Daniel passou em receber resposta na oração da bênção que ele estava pedindo ao Senhor. Nós, irmãos, temos que aprender uma coisa com essa palavra de Daniel. É que Daniel insistiu, como está escrito aqui em Lucas, né? Insistiu, oportunou ao Senhor. Em Lucas 8 está escrito lá, por causa da sua importunação, lhe dará tudo que houver mister, tudo que houver pedido. Daniel insistiu, Daniel orou, Daniel não cessou as suas orações enquanto ele não obteve
a resposta de Deus. Deus enviou o anjo Gabriel para entregar-lhe a bênção, mas a batalha no mundo espiritual estava travada, de sorte que o anjo não pôde entregar a vitória a Daniel, e Deus enviou-lhe ali o socorro, enviando o anjo Miguel, que é o guerreiro, é o príncipe do exército de Deus, e só assim a vitória chegou até Daniel. E muitas vezes, irmãos, nós estamos orando, importunando, batendo na porta do Pai, né? E nos dando, né? Pedir e dar-se-vos-á, nos dando ao Senhor na obra, fazendo a sua vontade, obedecendo os seus mandamentos, os princípios da palavra do Senhor, e nós ficamos assim, como que semblante caído. Por que o Senhor não responde logo às minhas orações? Por que demora tanto as bênçãos do Senhor? Por que a resposta não vem? Por que a direção não vem? Irmãos, Daniel esperou, e esperou um bom tempo. Tanto é que Deus enviou reforço, né, para trazer a bênção às mãos de Daniel. Se ele não perseverasse na oração, ele não receberia a bênção. Deus não enviaria a Miguel, o príncipe do exército de Deus, para entregar-lhe a vitória. E assim também é conosco. Nós temos que perseverar insistindo em oração, muitas vezes em jejum, muitas vezes, né, numa vigília pequena como essa. É a primeira vigília da noite, né, irmãos? Essa é a primeira vigília da noite que os irmãos estão. Então, irmãos, nós vamos buscar e achar. Se nós perseverarmos, insistirmos, batermos na porta do Pai, nós vamos receber a vitória. Nós vamos receber a resposta, nós vamos receber a direção, a bênção que estamos pedindo ao Senhor, seja na saúde, seja na conversão de um familiar, seja numa porta aberta de emprego, seja prosperidade, seja o que for. O Senhor, Ele se agrada em nos responder quando somos sinceros a Ele, quando somos obedientes à sua palavra, quando estamos em insistência diante dele, ele vai liberar a vitória. Amém, irmãos? Aqui logo abaixo, louvado seja Deus, né? No versículo 13, vai dizer assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Então, o Espírito Santo, ele está pronto aqui conosco, ele está atento a levar as nossas orações ao Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele está nesse momento, aleluia, pronto a ouvir a minha oração, a sua oração, levar as nossas intercessões diante do Pai. O Pai, ele vai analisar. O que é analisar? Ele vai ver o nosso coração. Ele vai olhar para dentro de cada um de nós. Ele vai olhar a nossa sinceridade. Ele vai sondar o nosso coração. E ele também vai olhar se a nossa oração está de acordo com a palavra dele. Se não estamos pedindo coisas para nos gabar nos nossos deleites pessoais, ou se estamos pedindo também para ajudar o próximo, se estamos pedindo para glorificar o nome dele, se estamos pedindo bênçãos ao Senhor para exaltar, para dar testemunho da glória dele nas nossas vidas, e até para alegrarmos em saber que o Senhor nos ouve, que ele responde às nossas orações. Irmãos, quantas vezes Deus já te respondeu? Fica aí a pergunta para você. Você sabe quantas orações você fez, você perseverou e Deus te respondeu, né? E será que somos agradecidos a Ele de tal forma ao qual
Ele se agrade de nós em nos responder sempre. Claro, eu creio que nós temos um coração agradecido a Deus, né? Porque Ele é Deus e Ele se importa com pecadores como nós. Nós somos pecadores. Não é porque aceitamos Jesus e convertemos ao Evangelho e obedecemos às leis do Senhor que nós não temos pecado. Nós pecamos todos os dias. Lá na primeira carta de João diz que se dissermos que não temos pecado, Deus, ele afirma ali na palavra através de João que se dissermos que não temos pecado, nós nos fazemos mentirosos, né? Pecamos às vezes por um pensamento que vem, por uma tentação que vem, muitas vezes por um olhar que a gente olha o irmão com olhos não puros, né? Olhamos com olhos de ira, às vezes de raiva, não falamos com a boca, mas às vezes pensamos, estamos pecando, irmão. Mas Deus vem com o sangue dele, de Jesus Cristo, e nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. E isso, irmãos, Deus, ele é justo. Deus, ele é justo e ele é perfeito. E ele é fiel. Deus é fiel. E mesmo nós sendo infiel ao Senhor, ele permanece fiel conosco, porque nele não há injustiça, nele não há pecado. E ele permanece fiel a responder às nossas orações, porque ele sabe que somos imperfeitos, ele sabe que somos fracos, ele sabe que as nossas falhas, muitas vezes o inimigo está ali nos acusando diante dele, ele nos perdoa, nos purifica, nos santifica e responde-nos a nossas orações por tuas grandes misericórdias. E Deus, ele é amor. Ele é amor. Ele nos trata como filhos. Amém? Somos filhos, somos herdeiros. Aleluia, louvado seja Deus, da promessa da salvação. Um dia nós vamos morar no céu. Não sabemos quando, mas sabemos que está próximo à vinda de Cristo. Jesus está muito mais perto de voltar do que nós imaginamos. E ele tem prazer em responder às nossas orações, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus, ele é soberano. E antes mesmo da vinda do Senhor Jesus, muitos de nós que têm clamado ao Senhor por respostas, por milagres, né, por vitórias grandes, antes dele voltar, com certeza, irmãos, eu digo isso com certeza, ele é fiel e justo para nos responder, para nos honrar, para que o mundo saiba que ele é o nosso Deus, para que o mundo saiba que o Senhor, aleluia, é o Senhor das nossas vidas, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem prazer em cuidar de cada um dos seus filhos, louvado seja Deus. E a direção do Espírito Santo para a nossa vida nessa noite é: insista, clame, continue, persevere. E uma coisa que eu tenho aprendido com o Espírito Santo é que todas as vezes, irmãos, que nós estamos para receber uma grande bênção, um milagre, uma resposta de Deus muito grande para concretizar na nossa vida, se materializar no mundo físico, onde nós vivemos é a Terra, materializa aqui no mundo físico, Satanás, ele vê a nossa vitória no mundo espiritual e ele luta com os anjos para que nós não venhamos receber essa bênção, esse milagre, essa vitória, assim como foi com Daniel. Amém? Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Nós, muitas vezes, sofremos perseguições, nós sofremos calúnias, difamações, desânimo vem, cansaço vem, espinhos vêm, espinhos que ferem a nossa alma, palavras de ofensas,
Mas é aí que nós temos que perseverar, é aí que nós temos que saber que essa luta se levantou, que essa onda gigante vem para cima de nós com um tsunami, para que nós venhamos desistir, venhamos parar de clamar, venhamos parar de adorar, venhamos parar de prosseguir na presença do Senhor. E é tudo que o diabo quer, que nós venhamos parar. É tudo que ele quer, que nós venhamos desistir de clamar, porque ele está vendo no mundo espiritual a movimentação dos anjos trazendo o quê? A nossa resposta, a nossa vitória. E quando nós somos perseverantes, nós perseveramos na posição de servos, na posição de oração, na posição de filhos de Deus. Satanás não pode roubar a nossa vitória. Satanás não pode roubar o nosso milagre. A resposta vem na nossa mão. A bênção chega, o milagre chega, a cura chega, a porta do emprego é aberta, a provisão cai de maneira tão milagrosa que você não vai entender como que surgiu tal provisão na sua casa, na sua mesa, na sua despensa. Eu sou testemunha viva disso, meus irmãos, dos milagres de Deus. Amém. E muitas vezes eu estava ali, às vezes sem um alimento para pôr na mesa, porque a gente que faz a obra de Deus, a gente vive na dependência de Deus mesmo. E eu clamava ao Senhor, levantava-se luta daqui e dali, de todos os lados, e eu perseverava na oração, na fidelidade na palavra, na adoração, e quando eu menos imaginava, irmãos, Deus vai pegar nós de surpresa, hein? Quando a gente menos imaginar, a bênção chega na sua porta. Aleluia, a bênção chegou na minha porta. Uma vez eu vou contar aqui uma experiência para os irmãos de resposta de oração. Era Natal e eu não tinha nada para fazer a ceia para mim, para os meus filhos, meu esposo. A gente sempre fez a obra do Senhor, missionária também. E, irmãos, nós fomos para o culto. Era a véspera de Natal, fomos para o culto, mas eu já havia falado com Deus assim, Deus, eu vou para o culto, mas a minha ceia eu vou fazer. Eu sei que o Senhor vai prover a minha ceia, porque eu estou trabalhando para ti. Enquanto eu trabalho para o Senhor vai trabalhar para mim. E eu converso com Deus assim como eu estou pregando para vocês aqui, conversando com vocês na pregação, eu também converso com Deus. E eu falei, Deus, eu vou naquele culto, vou fazer tua obra, e quando eu chegar, eu quero ver o teu agir. E ali, irmãos, quando eu voltei daquele culto, daquela palavra maravilhosa, as minhas filhas eram pequenininhas, não tinha nada para fazer a ceia. Quando eu abri a porta, tinha alguém dentro da minha casa ali, pegou a minha chave com uma vizinha, que era minha irmã, e ela falou, olha, esse pessoal, eles vieram aqui, eles trouxeram uma ceia completa para você, missionária Olga. E tem frango, tem pernil, tem bombom, tem doce, tem brinquedo para as crianças, tem até presente para a irmã. E eu falei, louvado seja o nome do Senhor. E aquilo, eu pulava, irmãos, de alegria, sabe? A resposta de oração foi tão grande ali, que até hoje me lembro desse testemunho. E sabe quem Deus usou? Um católico, irmãos. Uma criança católica. Deus usou aquela criança católica. E hoje essa criança é um rapaz lindo, advogado, que se converteu ao Evangelho, se converteu a Jesus Cristo como Salvador. Amém? E eu fiquei sabendo que aquele menino correu de casa em casa, porque ele ficou sabendo que havia uma família que temia a Deus e que não tinha ceia para o Natal. E essa família era eu e minhas filhas, meu esposo. Então, meus irmãos, eu não sabia se eu chorava, se eu sorria, mas eu sei que eu agradeci muito a Deus ali e louvei muito ao Senhor e passei o Natal cheio da presença do Senhor.
Minhas filhas teve presente, teve roupa, eu ganhei presente também, que Deus usou aquela criança, e eu lembrei daquela passagem bíblica que fala que Jesus multiplicou os 2 peixes e os 5 pães, né? Louvado seja Deus. Aquela criança levou até Jesus ali os pães e os peixes, e Jesus multiplicou aquilo ali para a multidão, para alimentar a multidão. Irmãos, Deus responde. Deus responde àquele que tem fé, aquele que persevera, aquele que não olha para a luta, para a circunstância do vento, da tempestade, do levante que for. Amém? E essa palavra é o que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar com os irmãos nessa noite. E eu creio que aquilo que eu não soube expressar bem, o Espírito Santo ainda vai continuar falando no coração de cada um de vocês. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.